trabalho, eu faço uma lista de alguns poemas que eu vou dizer, mas nunca sei. Quando chego, o público é outro, eu mudo todo. Eu sou quase que um repentista. Claro que eu tenho 5 poemas ali no meu bolso esquerdo e no direito, preparado para vocês. Mas aí dentro do ônibus eu pensei nesse, porque eu vim de ônibus, tinha táxi para eu vir, que Rita é maravilhosa, muito gentil comigo, o Sesc está fazendo uma coisa que nem o governo está fazendo, sendo muito honesto, com um carro para pegar, um dinheiro que paga na hora. O Sesc tem sido melhor do que o governo para com nós poetas pernambucanos. E aí, houve um desacerto que acontece. A Britney Spears fez um playback em São Paulo e foi 15 mil pessoas, 50 mil. Então por que Miró não pode? Então eu disse... Eu encontro ali na frente Beto e vou me jogando tomando uma cerveja. Eu falei assim, eu também posso. Vamos em quanto tempo? Ela me disse, 5 minutos. Eu falei, pô, a Britney fez playback. Marina Colassante passou meia hora. Então eu tô absolvido, né? Vim da Muribeca de ônibus, que não foi o problema dele, foi o problema dele. E aí eu fiz assim, esse poema do álcool, que disseram que eu ia morrer. Ele pensou que agora estava definitivamente morto, que agora estava definitivamente morto. Quando o legista disse... Quando o legista disse não leve agora. O coração ainda bate. Não leve agora. Apesar de saber de seus vacilos com álcool, e de paixões terríveis, ao ponto de pular do térreo. Não leve agora. Liguem para a floricultura e para a funerária, pois eles não acreditam que alguns mortos levantem da pedra. Não leve agora. Vão embora, pois ele vai no shopping comprar uma roupa na 25 de março para ir pro enterro de vocês. Boa noite. Cadê minha moça? Jéssica, cadê minha moça? Pega ali, por favor. Jéssica é minha produtora nova. Vai ganhar muito dinheiro. Quero lembrar uma coisa. Minha mãe uma vez disse assim, ligaram para minha mãe e disseram, eita, o seu filho saiu na Globo, hein? Que legal! Eu disse, mas ele não tem dinheiro. A camisa trouxe pra Chacal. Se tu vier, eu dou pra Vami Jordão. Mas ele está aqui. O Chacal tá aí, é? Então. Chacal não presta não, maconheiro safado dos anos 70. Chacal, te amo. Legal. E aí, é engraçado isso. Toda vez que eu vou em São Paulo, eu morei lá 6 anos, eu escrevo. Não tem como. Parece uma coisa espiritual. Sim, quem não acredita também não tem problema. Mas toda vez que eu vou em São Paulo, se eu não for na Avenida Paulista tomar um chopp, ficar de frente pro Márcio, me fodo. Me dá uma agonia. E eu gosto de ir sozinho. Sozinho. Assim, Miró, eu não tô dormindo, Eu digo, acordado, tô dormindo. E eu adoro sair pela Paulista, subir a Consolação,
sozinho, para ver aquele mar Blérianas, aquele caldeirão cosmopolita dos seres humanos, de que não é um país, é um universo. E, Chacal, isso é para você. Fiz agora lá, a balada literária do Marcelino, que eu tive o prazer de conhecer. Para você, meu irmão. Às vezes o poema não é tão representativo literariamente, mas ele pode ser bom, a alma do poeta fazendo aquilo naquela hora. O poema não tem que ser bom literariamente, ou que alguém vai agradar. O poema pode ser bom quando você está ali e faz, como está na Gávea, ou como tá. Então, eu prezo muito pelo poema da oralidade na hora que você faz. Se não gostar, foda-se. Mas assim, é um orgasmo tão grande que você termina o poema, uma palavra, achei, porra! Aí esse eu fiz, Chacal, é pra você. Fiz agora, faz 5 dias. Quantos sonhos passam por segundos na Avenida Paulista? Quantos sonhos passam por segundos na Avenida Paulista? Tem algum termômetro para medir o que sentiu o Adriano quando jogou a bola no canto? Quantos dormem nos lençóis de jornais e nunca foram notícia? Como é não passar nesse mundo, não ter grana para comprar um sapato, sentir-se deserto e uma mulher passando fazendo carinho no seu cachorro? Do outro lado, o vão do MASP, cheio de obras de arte, traz um Vira da Paulista e a conta que eu vou embora. Vou mandar um poema para minha ex-companheira. Aprendi com o Chacal no Trópicos de Abril, acho. Não quero me recordar sobre isso, ele sabe que eu amo, não preciso nem de explicações. E descobri na poesia dele que às vezes o título é melhor do que o texto. Às vezes o título, o cara podia parar ali, que é uma coisa que eu odeio. Por exemplo, eu odeio ler um livro, o cara abre um livro assim, dizendo assim: meu amor no verão. Aí na segunda página, meu amor no verão, não faz isso não, cara. O título, meu amor no verão, é a segunda linha. O meu amor no verão, não faz isso, cara. Pronto, eu já desisto na hora. Então, a geração de 70 tinha coisa do título, e depois quando vinha o texto, era melhor. Porque o título pode dar uma avenida para você seguir o caminho. E até hoje, Chacal, se eu estiver errado, me perdoe, você me dizer, eu recitei isso ontem lá em Garanhuns, que tem um do caralho, mas do caralho literalmente. Do Chibiu. Fala assim, do Chibiu. Veja que poema lindo sobre o amor. Porque minha mãe disse assim: meu filho, por que você não faz um poema falando da janela, do sol, de Deus? Eu disse: não, minha mãe, mas a minha para é outra. Sim, mas fale um poema, alguma coisa de Deus e tal. E aí, o Chacal me vem com essa. Eu espero que hoje é um dia de graça de luz, que eu esteja errado, que não seja deles. Aí ele me vem com... Veja bem, o título é Amor de Verdade. Amor de verdade. Me dê sua mão, coloque aqui. Sentiu? Acredita agora. E aí, né, como toda pessoa que escreve tem um ídolo, né, a gente vai escrevendo. Eu costumo dizer o seguinte: você pode pegar carona com Cida Pedrosa, mas com a sua própria gasolina.
Não é? Você não tem que imitar o outro. Ó, gostei de Cida Pedrosa, mas não vai pegar carona demais, cara. Bota gasolina e muda. E eu peguei carona com Chacal, com Leminski, Luiz Melodia, Djavan, que eu amo demais. A música brasileira, a música popular brasileira foi que me fez escrever, Roberto Carlos. Eu vim da periferia e a minha poesia, depois de Drummond, antes era Roberto Carlos, Peninha, Reginaldo Rossi, Fernando Mendes, que eu amo. Vai ter uma festa dele hoje aqui. Então a poesia veio para mim primeiro antes dos livros. Que eu era servente da classe média alta e todo mundo era louco e tal, mas isso não. Aí, tentando imitar Chacal com minha própria gasolina, eu acordo no domingo de tarde, naquela ressaca entre ver o jogo do Corinthians, na periferia, o cara toma todas e a mulher tá lá, minha ex-companheira de Leusa. Sobe um negão para entregar água. Aí onde está o exercício do poeta de ter esse olhar clínico sobre o que está acontecendo. Não é? Eu acho que o poeta, fora ler, ele tem que ter um olhar clínico do bar, do que alguém diz do lado, para que ele pegue, opa, é comigo. É comigo, é comigo. Né? Então eu tenho muito isso. Eu tenho muito isso. Do rápido, de ouvir o cara dizer uma frase, eu, opa, é comigo, eu vou pegar. Não imitar, mas aí acordei, pasme. Acordo de ressaca, minha ex-companheira de mesa tá olhando pro negão que ia entregar água. Um negão lindo. Tá! Não, onça sério. O negão era onça sério. E ela sem me ver. Ela sem me ver e olhando pra ela de costas. Resultado. O negão. Posso colocar água onde, senhora? E eu olhando pra ela. Aqui, pode. O cara foi colocar água, o negão bonito, foi colocar água e ela assim. Olha o olhar dela pra ele. Posso lavar o negócio? O cara lavando o negócio, ela... E ele era lindo mesmo. Ele era bonito mesmo. Aí eu disse, tu vai brigar, Miró, por causa disso? Se fosse Natasha Kinski, tu não olhava? Aí eu falei, em vez de brigar, eu vou escrever. Quem assistiu Tess, não é? Sabe disso que vamos pro lance. A Natasha Kinski é bela. Eu disse, não briga não, mano. Fica olhando. Aí eu fiquei olhando a cena todinha da minha. O negão desce, com o bujão. E ela, podia olhar pra mim. Ela, o negão descendo, ela. Quando ela virou, eu tava olhando pra ela e disse, o que foi, o que foi, o que foi? O que foi? Eu disse, nada. Ah, tá. Ela é mais desconfiada que ele tava no Serasa, eu acho. Aí nada, não aconteceu nada. Aí eu disse, vou me vingar fazendo poema. Não precisa brigar nessa hora. Tem tanta coisa sublime na vida pra gente permanecer nesse estado de felicidade do que ir preso. Não é? Aí eu falei assim, vou fazer um poema, alguma coisa, uma frase, qualquer coisa. Aí ela disse, tá pensando em alguma coisa? Ela me conhecia. Ela era Sagitário e eu sou Leão. Ela me conhecia, 2 leoninos, olha, 2 fogos juntos é uma merda. Aí ela, tu tá pensando em alguma coisa? Eu tô pensando nela. Aí eu fiz assim. Jomar, pra vocês. E pra Abel, meu médico. É onde vem o charme. Isso que eu digo aos poetas novos. E Leminski disse, tinha algum conselho para os poetas novos? Leminski disse, não, tinham para os velhos. Saiam da frente. E aí, veja o charme, o título da coisa da fã do movimento moderno de 70. O título é importante. Todo livro tem que ter um título importante, eu acho. Tem que ter um título.
as estradas dos canais de não sei de onde. Aí eu fiz assim, o título é H29. H29. Não tinha mais como esconder. Não tinha mais como esconder. Era o cara da água passar. E ela fica toda molhada. Saideira. Aí depois eu volto. Vou falar um texto que tem a ver com o que eu faço na rua. Eu escrevo um texto em um dia. Eu não passo 3 dias para escrever as coisas. Acho que eu sou um repentista crônico urbano. Se eu passar 3 dias para escrever um poema, me dá um TPM literário que eu me foda. É verdade. Sim. Eu não sou um escritor que fico ali teimando direto. Eu sou um escritor que trabalha com o bar, como agora. Eu não tenho paciência para ficar 10 dias para escrever um texto e não tenho nada contra quem fica um ano para fazer um livro. Não é isso. Mas meu exercício é outro. Meu exercício é a rua. E vou recitar um poema que, na verdade, são documentos da minha vida da rua. Eu não consigo ficar numa cidade nova e que eu não saia sozinho quando chego. Se eu for Santa Catarina, eu quero sair sozinho pela rua. Eu digo pro cara, ó, eu vou tomar uma e saio. Eu adoro ver a cidade. Adoro. E nisso eu escrevo sobre essas coisas. Eu não sou um escritor, eu sou um cronista, na verdade. Eu acho que sou um cronista. E agora, em São Paulo, ano passado, eu conheci um bairro chamado Santa Cecília, que é um bairro que parece Recife. E fui tomar uma cerveja lá, era meio-dia, a hora do almoço, e os paulistas fumando debaixo de árvores. Porque não pode fumar, eles ficam fumando debaixo de árvores. Aí eu fiquei pensando assim, vocês não vão ver as árvores depois, que eu vou fumar vocês. E pasme, parou uma negona enorme, bela, cabelo black power, meio-dia na hora do almoço, e eu tomando uma cerveja do lado contrário, de frente à igreja de Santa Cecília. A negona fez assim, ó, isso não é ficção não. Eu estava na rua, é do outro lado. Ela fez assim, ó. Aí a calça começou a cagar na rua. Cagou mesmo, cagou. Ela parecia que estava no Call Fashion, no Make Fashion. Cagou, levantou o vestido, foi embora. Aí eu disse, senhor, essa mulher cagou na rua, é todo dia isso. Ela caga na rua todo dia. Você está brincando. Aí no outro dia, eu fui pra lá. Ela cagando e eu tomando cerveja. Não, e o melhor. Não, o melhor não. E o Miró. Nesse dia, a CTTU de lá colocou, não tem aqueles bueiros, colocou aqueles ícones laranja, amarelo, imbecil que eles colocam. E eu, a Santa Cecília, perto de um bairro que tem crack, que tem um viaduto que ia passando crack, e eles estavam afastando. E a guarda metropolitana do outro lado. E os caras colocaram uns cones para que ninguém podia passar por lá. O que é que ela fez? Cagou em frente aos cones, tirou os cones, afastou. Ela afastou. Isso não é poesia não, isso é real. Ela afastou os cones e eu disse, não acredito não. Começou a cagar. Eu tô aqui, ó. Eu disse, dá a caneta aí, meu velho. O cara do bar me deu a caneta.
vai cagar, eu vou tomar cerveja. Aí eu fiz assim. E vai virar um vídeo agora, esse texto vai virar um vídeo, um curta-metragem de um cara de São Paulo que disse, Miró, eu queria fazer esse vídeo. É onde eu coloco a percepção do artista. O suicídio dele, o pular do térreo. Né? Porque o artista, o poeta, ele pula do térreo. Porque pular do oitavo andar é simples. Né? O cara morreu do 10º andar é simples. Mas pular do térreo você se fode. E aí eu fiz assim. Mas o cara pulou do térreo e tá fodido. Aí eu fiz assim. E outra coisa que eu queria até conversar com alguém. Todos os nomes que eu coloco nos meus poemas, eu não conheço ninguém. O nome vem do nada. Aí eu fiz assim. Para terminar, para não encher o saco. Louvado seja Ricardo Silva, no grande amigo de São Paulo. Amo São Paulo. Aí eu fiz assim. Vou dedicar a todas as pessoas que estão aqui e que sabem que tem tanta gente perdida no mundo que a gente não acredita. Elza! Elza caga na rua! No Largo de Santa Cecília! Não limpa a bunda! Nem por isso morreu ainda. A guarda metropolitana não ousa prendê-la. Não há no Código Penal nada que diga que cagar em via pública é crime. E se tivesse, Elza cagaria do mesmo. Dizem que Elza não tem juízo. Os sem juízos são imundos perante Deus e a polícia. E nem sequer os sem juízos são imundos perante Deus e a polícia. E nem sequer sabem da existência de papel higiênico. Boa noite. Miró, poeta Miró da Moribeira. Então agora, queria chamar aqui para a mesa de hoje, que tem como tema Quem tem medo do pós-tudo. Eu queria convidar aqui nosso amigo Jomar Muniz de Brito, vai fazer a mediação da mesa. Quando ele chegar aqui, ó, Jomar é escritor, professor universitário e cineasta. Graduado em filosofia, autor de vários livros, entre os quais Contradições do Homem Brasileiro, do Modernismo à Bossa Nova, Vanguarda e Retaguarda da Cultura Brasileira. Aí ele também vai conversar um pouco mais. E aí a gente está aqui recebendo o grande Chacal. Cadê Chacal? Tô por aí. Tá ali. Ricardo de Carvalho Duarte, ou Chacal, é poeta, músico, cronista e letrista. Escreveu diversos livros como Boca Roxa, Leque Elétrica, além de peças teatrais como Aquela Coisa Toda, com a colaboração do grupo Asdrubal, Trouxe o Trombone e diversas outras coisas com o qual Jomar agora vou passar a palavra. Então, meu amigo Jomar, fiquem aí e vocês podem se deliciar. A gente também vai abrir a mesa para vocês poderem conversar um pouco com eles. Então, a noite é de vocês. Boa noite a todos. Eu começo com muito prazer ao livro do Chacal, que eu estou mostrando a vocês, e confessando
lapso realmente que nem Freud explica. Eu encontrei no Google, graças a uma amiga, alguns textos do Chacal em que eu li, reli e que eu gostaria de ler agora. Acontece que esqueci, deixei em casa. Super freudiano. Mas aí eu resolvi começar este muito prazer para todos. Também quero registrar o meu impacto permanente, que há mais de 10 anos que eu vejo performances de Miró e continuo muito impactado com as suas performances de Miró. Inclusive tem um texto meu que fala na morte, sem escatologia, que eu vou dizer depois. Mas vamos começar. Vocês estão vindo, não estão? Muito pouco. Muito pouco. Melhor que o microfone. O microfone aí. Você então não está ouvindo. Não. Então, temos que obedecer. O texto é do Chacal. Sim, o tema que foi anunciado, quem tem medo do pós-tudo, é o título desse poema está ligado ao quem tem medo do pós-tudo, na minha opinião. Contemporaneidades. Há uma interrogação, indaguei. Qual é? Sei não. Vive só, crio dúvidas. Tranquila, instável, uma gangorra, um tobogã. Por onde vou? Não sei. Posso passar? Responda. Quem me entortou? O vento da procura. Onde posso achá-lo? Venha comigo. Ele sopra as minhas costas. Vou segui-lo até o fim. Ô menino, não treme. O caminho desse vento se perde na história do homem. Tua vida é rasa. Corta meus pés e não ando. Reprime minha curiosidade e me mata. Filipapo, querendo se encontrar, me segue. Se não, tem mais. Vamos, menino. Quero ser tua companheira. É a poesia dizendo isso, a poeticidade. Quero ser tua companheira. Sem ilusão, um dia eu mato você, iluminado Miró, iluminado Chacal. Então estamos aqui para conversar. E o SESC colocam as coisas que eu fico sem entender. Mediação. O que é mediação? É uma intermediação. Então o tema está aí. Quer dizer, quem tem medo do pós-tudo. Então eu pensei que a curiosidade nossa é saber mais sobre você. Eu li direitinho o seu poema? Leu muito bem. É um diálogo, vocês devem ter entendido que é um diálogo entre o poeta e uma interrogação, né? Talvez se a gente tivesse ensaiado, a gente fizesse junto o diálogo. É só conversar antes. Mas falou muito bem, Gilmar. Adorei esse poema que você escolheu e o jeito como você falou. Eu tinha escolhido corpo, palavra, corpo, não está aí. Não, tem até aqui nesse aqui. Tem outro. Então, como a gente começa a conversar, eu gostaria muito que a gente pudesse abrir logo para todo mundo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser interromper, e dizer, eu quero perguntar isso a Chacal, eu acho melhor. Seria ótimo. Eu acho melhor para situar melhor o que vocês desejam, assim, as questões que vocês têm, mais do que a gente pode falar. Mas eu vou fazer o papel de um entrevistador, tá bom. inicialmente. Qual foi o momento, a situação na sua vida que você disse, eu sou poeta, ou eu quero ser poeta, eu desejo ser poeta? Eu não tenho esse momento assim exato. Pode ter sido a primeira vez que eu ouvi o Bob Dylan cantando Like a Rolling Stone,
que eu fiquei apaixonado por aquilo. Pode ser nos carnavais que eu ia, as primeiras marchinhas de carnaval com 6, 7 anos de idade, Teu Cabelo Não Nega, O Jardineira. Foi o meu primeiro encanto com as palavras, aquele humor da marchinha, as pessoas cantando no salão e no ônibus que nos levava do sítio até o clube. Pode ter sido ao ler a primeira vez o Oswald de Andrade, uma coletânea da coleção Nossos Clássicos, com a introdução do Haroldo Campos. Pode ter sido, não sei, quando eu saí da barriga da minha mãe. Eu acho que a gente já nasce com uma certa coisa assim. A minha paixão sempre foi a palavra. Talvez até por eu ter dificuldade com ela, por ser uma pessoa muito tímida, introvertida. Eu tinha dificuldade de comunicar, mas, no entanto, a palavra era uma coisa que sempre, talvez, dessa herança das marchinhas, da herança de contos, sei lá, que minha mãe me contava, ou minhas empregadas, que contavam para mim. Não sei, eu fico tentando buscar na mais tenra infância, assim, coisas que eu não tenho uma memória consciente, mas eu acho que deve ter sido por aí que foi injetado esse vírus da palavra em mim. E eu sempre gostei, sempre me encantei muito com o som das palavras e daí para ser poeta é um pulo, porque você já é poeta. Você, ao gostar da palavra, a isso te causar arrepios e estranhezas e delícias, e isso já é a poesia. Para você começar a realizar, é um pulo. Mas a realização, para mim, objetivamente, foi a partir da leitura do Oswald de Andrade, os manifestos, e principalmente de 2 romances dele, o João Miramar e o Serafim Ponte Grande. Porque ali eu descobri que a poesia era uma coisa que podia ser sintética, podia ser bem-humorada, podia ser crítica ao mesmo tempo, coisa que eu não via na poesia que eu lia nas escolas, que era me ensinado nas escolas, que era uma coisa triste, que era uma coisa fora do meu mundo, distante do meu mundo. E aí, nesse período, eu gostava mais de prosa, o Guimarães Rosa e outros autores. Depois é que eu me passei para a poesia. O seu destaque no Oswald de Andrade, quando você puder, localize aqui no livro. Então, o Oswald de Andrade é uma figura muito emblemática, e depois que foi redescoberto pelo concretismo, justamente em 67, 68, um pouco antes, que antes nós só conhecíamos mesmo o Mário de Andrade. Então, o Oswald entra num momento que é do tropicalismo. Eu tenho que fazer essa referência ao tropicalismo, porque eu fui saudado recentemente no Diário de Pernambuco como o mais tropicalista dos pernambucanos. Antes diziam que eu era o último dos tropicalistas. Isso era muito engraçado. Então, aí eu queria jogar para você como você encara a coisa da antropofagia, se isso como entrou na sua vida também, o pensamento antropofágico, que o Oswald de Andrade está muito ligado a isso. Né? Descobriu aí? Não. Eu procuro. Tem um índice, corpo palavra. Ou é a palavra corpo? Esse conceito de antropofagia eu acho que ainda foi pouco estudado e pouco trabalhado no Brasil. Foi bastante na época do tropicalismo, foi através aqui de um cara grande como o Chico Sainz, como o movimento Mangue Beat, de você absorver a informação que vem de fora do planeta, do cosmos, e transformar a partir de um conhecimento seu.
Então você pega de uma coisa atávica que você tem, como no caso do Chico, as coisas do maracatu e da tradição daqui de Recife, e através dessa coisa atávica e já do DNA dele, ele releu toda a informação eletrônica que estava vindo de fora, o fora que é dentro também hoje em dia, né? Hoje não existe fora, é dentro, tudo o mesmo mundo e o mesmo universo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa retomar, porque o que isso gera na pessoa é um orgulho de ser, daquilo que você é uma coisa para você se orgulhar, da onde você vem, daquilo que você é, e não ficar apenas repetindo coisas que vêm de fora, ou que vêm de dentro mesmo, mas ser só apenas uma máquina de repetição, um xerox, um mimeógrafo. Você fica repetindo eternamente aquela informação e não coloca uma coisa tua. Então, esse colocar uma coisa tua te dá moral, te dá força. Isso para um país é muito importante, para uma pessoa é muito importante. Você ter essa confiança daquilo que você é importante. É uma coisa única, né? Aquela coisinha que você coloca sobre a informação que você recebe de fora, vai transformar aquela informação numa coisa única, especial, uma coisa que tem o teu dedo, tem a tua mão. Então, essa ideia de Brasil, né, que o Oso foi entender o Brasil visto através da Europa, né, onde ele ia com frequência e tal, se enturmar com os artistas do mundo inteiro, Picasso e vários outros poetas e artistas plásticos. Ele percebeu que existia um Brasil, que o Brasil não era apenas uma máquina repetidora da cultura europeia, da cultura portuguesa, da literatura portuguesa, da literatura espanhola, da literatura francesa, e sim tinha uma característica própria. E não era o índio, o povo selvagem de Zé de Alencar e daquela onda do romantismo, era um índio antropófago. Essa era a nossa característica. O índio que engoliu o bispo Sardinha, o índio selvagem que se recusou a ser catequizado. E com essa voracidade, com essa violência toda, ele conseguiu criar uma coisa nossa, uma linguagem utilizando uma fala de como se falava nas ruas. Isso aí é uma coisa do modernismo, né? De não ter que escrever através de uma linguagem culta, de uma língua culta, que era a língua que a gente macaqueava das elites europeias, né? Era uma língua do povo, uma língua comum e popular e saborosa, e que eles começaram, através do modernismo, a valorizar isso. E é sensacional você poder absorver isso, né? Isso que o Miró... Eu vim do Rio para ver o Miró, né? Eu fico emocionado com esse cara, porque é um cara que entra em estado de poesia. Ele sai às vezes, mas não sai muito não, né? Ele é um poeta full-time, mas ele observa isso, que a poesia está no bar, está no cara que fala no botequim, está na mulher que caga na rua, sabe? E essas são as coisas que é preciso a gente observar sem medo, sem vergonha, sabe? Aí está a poesia, na merda daquela mulher. Ô, Chacal, mas uma coisa me atormenta. Eu fico um tanto perplexo e tenho medo de mim mesmo quando dizem que o que eu escrevo, eu não sou um escritor nem um poeta, eu sou um cronista social.
Então, quando uma pessoa disse que eu era um cronista social, eu fui numa madrugada, eu disse, olha, me desculpe, mas eu não tenho a competência para ser considerado um cronista social. Eu leio os cronistas sociais, eles são pessoas muito competentes, que falam sobre tudo, sobre a alta sociedade, sobre a baixa política e tudo, e eu não tenho essa competência. Então eu queria brincar um pouco com você e com Miró, dois ídolos próximos, sendo que Miró é mais do que um ídolo, é um ídolo que ameaça. Ameaça a minha falsa erudição. Então eu diria o seguinte, que você não é apenas um cronista. Você também, para usar um slogan que querem jogar sobre mim, eu tenho que assumir. Você também é um pobre filósofo. Pode não ter lido nunca Deleuze, mas é um pobre filósofo e eu vou comprovar agora, lendo esse poema que eu acho interessante. Além do real, além do imaginário, ter também a metalinguagem. Esse poema que eu vou ler agora, palavra corpo. A palavra vive no papel, com vírgulas, hífens, crases, reticências. Leva uma vida reclusa de carmelita descalça. Corpo, palavra. O corpo aprendeu a ler na rua, com Miró, com manchetes de jornais, jogadas na cara pelo vento, com gírias, palavrões, zoando no ouvido, com gritos, sussurros, impressos na pele. Palavra corpo. A palavra quer sair de si. A palavra quer cair no mundo. A palavra quer soar por aí. A palavra quer ir mais fundo. A palavra funda. A palavra quer. A palavra fala. Eu quero um corpo. Corpo, palavra. O corpo sabe letras com gosto. De carne, osso, unha e gente. O corpo lê nas entrelinhas. O corpo conhece os sinais. O corpo não mente. O corpo quer dizer o que sabe. O corpo sabe, o corpo quer, o corpo diz. Fala a palavra! Palavra, corpo, corpo, palavra. Chacal. E agora? Mas eu quero perguntar a você, pelo Brasil, você falou no Brasil, que Oswaldo de Andrade nos mostrou o Brasil. Eu assisti uma palestra maravilhosa do Maltner, na Balada Literária, agora, semana passada, onde tem uma palavra que é muito bonita, essa palavra, a palavra corpo, e que ele usa como interpretação dele para o Brasil, que é a palavra amálgama. Aí eu pergunto a você, de uma maneira muito atrevida e perniciosa, se para você o Brasil é mais um amálgama ou um abismo de contradições? O que é que você acha, Chacal? Eu acho que você é atrevido e pernicioso. Famigerado! Mal velhinho. Mal velhinho. Mal mocinho. Mal velhinho. Como o Jomar e Chacal são livres, eu vou mandar um pequenininho. Eu gravei sua voz, seu olhar, seu andar. Eu gravei sua voz, seu olhar, seu andar. Você foi embora e nem me disse adeus. E eu
Vou na papelaria comprar uma borracha. Chacal. Amálgama o abismo de contradições e talvez de contradicções. Preciso estudar, preciso pedir ajuda aos universitários. Isso é muito difícil. Eu me preparei, eu estudei o pós-tudo, eu estudei a pós-modernidade, mas amálgama, abismo, aí eu preciso parar um pouquinho. Então fale no pós-tudo. Mas... Pós-tudo? Você estudou o pós-tudo. Não, mas essa ideia de amálgama, que é uma palavra realmente interessante, seria se nós fôssemos um país dos nossos sonhos, né? Que pudesse amalgamar todas as classes, etnias, cores, sexos, tudo. Ser essa coisa pluriunívona, né? Que fosse uma coisa com todas as suas diversidades, mas que tivesse uma unidade entre elas. Infelizmente, ainda não chegamos a essa etapa, daí talvez esse abismo de contradições, que a gente tem arraigado uma cultura de exclusão, uma péssima distribuição de renda nesse país, o racismo ainda impera, uma série de coisas que não permite pensar que a gente tem esse amálgama, embora essa palavra ela fique soando nos nossos tímpanos durante um bom tempo e eu gostaria que fosse realmente esse amálgama de culturas, né? Agora, não sei mais. Eu queria ser o Miró quando eu ficasse melhor, porque entrar nesse estado é tudo que o artista quer, entrar num estado de poesia. É isso que eu vou fazer. Eu queria pegar, deixa que ele termina com Fala a Palavra. Eu tenho um poema chamado Fala a Palavra, que eu gosto muito, que diz assim: fala a palavra, tu que és belíssima, no entanto uma gata, meus afagos. Agarrar queria eu teu lombo bom, mas és limo na pedra de molar amantes. Feliz seria se te flagrasse no banho, mas me afogaria na areia movediça do texto da tua tez. Só me resta então te cantar como um cego, que sabe a luz tão próxima, mais impossível, ou como um mudo, que sabe um a um todos os tons mais incapazes. Fala a palavra, furta a cor de tudo e todos. Apenas passas, dás o nome e vais à caça. Bela e fera pantera, estanca. O delírio romântico nesse coração de poeta. Cala em mim a paixão de cantar como um louco. Que me vale saber tuas sonoridades, teu tom de cristal, se no meio desse hospital fico tão impaciente. Fala a palavra, fluido flerte. És volátil, volúvel, versátil, diabólica. Fala a palavra, mercúria, sombra do nada. Estava com Chacal na balada literária do Marcelino e Chacal não estava na programação e faltou alguém. Ele foi, eu não sabia que ele estava lá. E, por incrível que pareça, aconteceu a mesma coisa agora, de forma diferente, claro. E teve um cara lá que falou assim, a gente começou a falar poesia, aí ele falou assim, vai virar sarau? Eu nunca vou esquecer isso. E aí, ele foi o cara que estava do lado, tinha Frederico Barbosa, Sérgio Vaz e nós três. Chacal, assim, quando o Chacal tá aí, eu falei, puta, meu ídolo tá aí. Tá. E aí, resultado, tinha que virar sarau, porque a geração 70 era de falar poesia com Torquato Neto, todo mundo. E aí, o cara falou assim, não se vende mais livro na rua, não é?
Disse, não, você está enganado. Eu vendi 10 mil livros, já vendi, e nunca deixei livro em livraria nenhuma. Nunca deixei. Só uma vez deixei 10 livros na Livro 7, e o Tarcísio, coitado, com aquela honestidade dele, uma pessoa maravilhosa, roubaram os livros. Ele disse, Tarcísio, eu venderei meus livros, eu quero ver eles. Depois eu converso contigo, melhor. Eu acho que roubaram, porque não vende. Então, passou-se o tempo, mas quando o Chacal estava lá, a necessidade nossa, Jomar, era de falar poesia, não era só o bate-papo, é interessante. Mas aí o cara falou assim, vai virar sarau. E Chacal, perceptível que é, urbano que é, ouviu. Eu disse, por que não? Não pode virar sarau. E ele levantou e falou um poema, e Sérgio Vaz, que é da Goperifa, também falou um poema, e deixamos o cara lá, que era o mediador. Aí Chacal falou um, eu falei um, o outro falou outro. Gente, não, porque a ideia que tem, não, poesia falada não é poesia ainda. Pelo contrário, o que Chacal fazia e faz é falar um poema. Pode conversar? Pode. Mas dizer um poema é fantástico. Ele agora, não, eu quero falar um poema. Desengasgou. Porque a nossa verve era dizer o texto, como o Jomar disse. Não, isso aí não é poesia ainda porque está falando um poema. Ou, por exemplo, estão dizendo para ele agora que música não é poema. Quando o Roberto Carlos diz, numa música dele, Roberto Carlos diz, ele acorda, vê a mulher dele com a metade do corpo nu, e ele diz, ele vai embora trabalhar, e vejam o poema lindo que ele fez. Eu até hoje acho que foi Erasmo. Mas não quero entrar nesse detalhe. Tão pequeno. Deixa pra lá. E aí... Não. Vejam o que é, assim, pra mim, né? O que um poema lindo, o que ele acha ali. Não é a questão de o cara é melhor do que... Mas o que Roberto Carlos achou ali? Ele sai para trabalhar, ele faz um poema indo embora, com saudade do corpo nu da mulher, e ele escreve. Nunca chama-se rotina. Quando chegar em casa, escuta esse texto. Não é lindo. Aí, lá para as tantas, ele diz, ele vai indo, e ele está voltando, querendo ver a mulher de volta. Aí ele coloca, eu quase posso... Ele chegou no trabalho, no escritório dele, aí Roberto Carlos diz, eu quase posso ver a água morna a deslizar no corpo dela. Massa, meu. Em gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela. Isso é lindo, é belíssimo. O encontro do poeta da saudade do corpo. Ele está com saudade, ele diz, eu quase posso ver a água morna a deslizar no corpo dela em gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela. Isso é poesia, mano. A saudade da porra do cara. Se não é poesia ou que... Mas mesmo, isso é lindo, velho. Aí não, isso não é poesia ainda não. Como não é poesia ainda não, velho? Quando Caetano diz... Oh, Miró, eu pergunto agora a você... Se não seria interessante ouvir as pessoas também, porque senão a gente fica no monólogo, então, quase histérico, pergunta. E tão engraçado. Cadê minha taça de vinho? Vocês gostariam, alguém gostaria de perguntem, estuprem. Quando eu completei 50 anos, eu falei, eu preciso escrever um livro, porque no Brasil a gente precisa ter estímulos para escrever um livro. O poeta no Brasil, é difícil publicar, porque as editoras não são muito simpáticas à poesia, diz que não vende. Aí você, se tem algum dinheiro e consegue publicar o livro, não é uma dificuldade para distribuir o livro, tá? É tudo contra.
Mas o poeta, ele gosta de escrever e tem que escrever, faz parte da vida dele aquilo. Mas ele tem que ficar encontrando motivos para tal. Então, quando eu fiz 50 anos, falei, pô, Bandeira escreveu a Lira dos 50 anos e tal, eu quero escrever um livro. E eu tinha alguns livros, alguns poemas inéditos, e eu vendo umas fitas lá, de fita cassete e tal, eu descobri que eu tinha falado essa frase num show, numa performance que eu tinha feito. A vida é curta para ser pequena. Eu falei, bom, o título é esse, que cabe bem num livro de 50 anos. E aí fiz, né? Paguei a edição do livro e tal, distribuí alguns. Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. O poeta tem que fazer isso mesmo. Tem que publicar, não tem chororô não, tem que insistir e tal, e tem que falar poesia. Então vou falar mais um. Diz assim essa, ela é uma mina versátil, o seu mal é ser muito volúvel, apesar do seu jeito volátil, nosso caso anda meio insolúvel. Se ela veste seu manto diáfano, sai de noite e só volta de dia, eu escuto os cantores de ébano e espero ela tornar da orgia. Ela pensa que eu sou o fogo fato, que me esquenta em banho-maria. Se eu explodo, sou pior que o átomo, ainda afogo essa nega na pia. Não é toda bonitinha, né? É uma bonitinha, toda dramétrica, toda no capricho. Ô Chacal, eu tinha curiosidade de saber a sua opinião sobre a crítica de poesia. Você, como é o seu relacionamento? Você tem alguma coisa que lhe marcou nesse sentido? Além dos elogios da Heloísa Buarque de Holanda, né, porque ela sabe elogiar, tem algum universitário na plateia? Todo mundo aqui é que possa me ajudar nessa resposta? Todos aqui somos universitários. Você está falando de Valmir, hein, Gilmar? Hein? Universitário de Valmir, ele processa... Tem uma percepção minha, que é o seguinte, essa nossa cultura neoliberal, ela não privilegia a crítica, porque quando você começa a criticar muito, você coloca em questão uma coisa que não deve ser turvada em momento algum numa sociedade de consumo, que é o próprio consumo, na sociedade neoliberal, que é o próprio consumo. Então eu fico percebendo que cada vez mais a atividade crítica no país fica restrito às universidades, os cadernos de cultura, o jornal cada vez tem menos pegada crítica mesmo. A gente vê poucas revistas também que tenham isso, e eu fico pensando por quê, né? Por que nos anos 70, nos anos 60, isso era tão rico, a gente aprendia tanto com a crítica, né? Os suplementos literários, dos cadernos de cultura do jornal, e hoje em dia essa coisa que só promove coisas do pop internacional. O que a gente tem a ver com... Pera lá, o Oscar, interessa tanto o Oscar assim, para ter todo aquele consumo durante meses de ficar se discutindo? Qual é o interesse que existe nisso? Nós temos vocês têm aqui um grande cineasta que nunca vai concorrer ao Oscar, chamado Cláudio de Assis, sabe? E com filmes extraordinários e tal, nunca vai concorrer a um Oscar. E o jornal não fala, não cita o cara, sabe? Quando cita é para avacalhar, né? Polêmico. Então, eu acho que fala alguma coisa de Cláudio Assis, o polêmico. Polêmico? Sempre assim. Sim, é verdade. E não discute o trabalho dele, a arte, o mérito dele. Vocês deviam se orgulhar desse rapaz que fez coisas e faz coisas interessantes. Eu não vi esse último filme dele, o Baixio, hein? Febre do Rato eu não vi ainda. Saiu há pouco, né? Mas, que fala da gente, né? Mas eu acho que o lugar da crítica numa sociedade de consumo
ela vai para o ralo, porque não é interessante você dispersar a atenção do público consumidor, que hoje em dia nós somos consumidores, né? Para esse sistema, não somos nem eleitores e consumidores. Então, qualquer coisa que desvie a atenção, eu não sei, eu só posso imaginar que seja isso, porque que não existe mais crítica em jornal, crítica. Será que as pessoas pararam de pensar, de ter ideias, de ler, de estudar e tal? Ou será que não há espaço, ou interesse na mídia de colocar essas questões? Eu venho de uma época dos primórdios, das cavernas, dos anos 70, que as pessoas se queimavam em praça pública pelas suas ideias. O concretismo acabava com a poesia marginal, que respondia na mesma moeda. A poesia do CPC, da poesia engajada, também se degladiava com a poesia de 45. As pessoas discutiam isso e levavam isso para os jornais. A poesia marginal, na verdade, considerada um dos últimos movimentos de poesia no país, que eu acho que é uma coisa que nem existe, poesia marginal, porque é um saco de gatos, porque não tem um estatuto, não tem um manifesto, e é uma coisa que devia ser mais avalizada, e não como uma coisa geral da poesia marginal, falar em termos genéricos disso, como se não existissem poetas individuais dentro desse movimento. É considerado o último movimento estudado nas escolas, né? E naquele período ela foi muito, como se diz, né? Colocada assim na berlinda justamente por conta da mídia, das discussões da Heloísa Buarque, do Cacasso, Luiz Costa Lima, que ia criticar a gente, e das críticas que a gente tinha do concretismo. Tudo isso saía na mídia, era uma conversa na mídia. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo amorfo, a gente só tem notícia da Britney Spears, do Rock in Rio, do Oscar, sabe? Copa do Mundo, né? Futebol, essas coisas. A gente parece que de repente virou uma comunidade de imbecis. Você já leu alguma tese sobre o seu trabalho? Não. Eu li, deixa eu ver. Eu tenho daquela época, da própria Heloísa, do Carlos Alberto Messeder. Você leu? Eu li e não gosto. Acho confuso. Raramente uma pessoa gosta, né? Ele não me entrevistou, né? Ele pegou opiniões minhas e são lamentáveis, na verdade. Confesso que são lamentáveis, mas tiradas de uma revista e tal. Ô Chacal, você não acha que o crítico, o artista, no caso especificamente o poeta, deveria ser o primeiro crítico de si mesmo? Você acha que é possível o autor também ser crítico, como era o grande ideal da modernidade, do modernismo? O Baudelaire era poeta e crítico de poesia. Mário Faustino, os irmãos Campos. Agora, eu acho que não há essa necessidade. Acho que o poeta tem que ser poeta. Se a crítica vier dentro da poesia dele, que venha, como os metapoemas e tudo mais. Mas eu acho que ele não tem essa obrigação. Para isso existem críticos. O crítico não precisa ser um poeta. Por que o poeta precisa ser crítico? Sabe? Então, acho que é uma cobrança exagerada que se faz ao poeta, sabe? A gente é meio selvagem, né? A gente escreve porque está no sangue, é uma coisa que é quase que um impulso vital da gente. Não tem que necessariamente saber de onde vem aquele impulso, ou como é que ele se faz, ou onde que ele está localizado dentro da história da poesia, né? Essa é uma crítica que sempre fizeram à poesia marginal, que é uma
é um grupo, é um movimento que não dialoga com a tradição. A universidade adora esse diálogo com a tradição e sempre nos acusam disso. E eu retorno a esses críticos dizendo: nós não tínhamos um diálogo com a tradição, nós tínhamos um pacto com a revolução. Nós estávamos olhando dali para frente. A gente não estava lendo o cânone, não estávamos lendo Drummond, Bandeira, o que realmente foi um pouco lamentável até. Mas é que a contracultura quase que nos levava a não ler a tradição, a não ler o cânone. Mas a gente estava escutando Hendrix, estava escutando todo o tropicalismo. Aquilo para a gente era mais importante. Era aquele pacto com uma coisa que vinha, que estava para aparecer. E não essa coisa de se basear na tradição para poder escrever esse diálogo, que parece que a gente tem sempre que pedir licença. Se eu tivesse que pedir licença, quando eu comecei a escrever, eu não teria escrito. E isso eu vejo muita gente só começar a escrever depois de um tempo, porque fica ameaçado de escrever diante das grandes sombras nacionais, como Drummond, Bandeira, Vinícius. Então ele nunca vai conseguir alcançar aquela altitude. Então ele se reprime e não escreve. Como eu não tinha isso, eu vinha de música, a minha informação era rock and roll, era bossa nova, era samba, era o tropicalismo. Eu comecei a escrever direto. E então não tinha... O que eu lastimo não é uma coisa que eu digo com orgulho. Eu justifico por estar vivendo dentro de um momento da contracultura, de um momento político, cósmico, universal, que colocava a gente negando todas as tradições e tal, e olhando para frente. Mas eu acho que foi muito bom absorver aquela experimentação toda daquele período dos anos 70, que o Jomar sabe muito bem disso, que foi aquele período dos anos 60 e 70. Hoje em dia não é possível mais acontecer? Não, eu acho que é impossível, porque eu acho que... O tardio, triunfante, acabou com tudo? Com a eu acho que, da mesma forma como acabou com a crítica, acabou com a experimentação também, que as duas coisas andam muito próximas. Então, você pensar no tropicalismo hoje em dia, com aquela virulência do tropicalismo, com aquele poder crítico de um Torquato Neto, por exemplo, eu acho que é, de certa forma, inviável. O cara ia ser guardado rapidamente. Porque ali ainda existia um lugar para as pessoas fora do lugar, que foi o tropicalismo, que muitos se mataram, muitos se suicidaram naquela época, sem espaço, como foi o caso do próprio Torquato, mas ainda existia um espaço. Hoje em dia não, o mercado, ele fez, uma lâmina faz, a outra faz, sabe? Acabou, matou a experimentação, porque não é, o mercado, o que o mercado quer? Ele quer mais do mesmo, ele quer repetir a dose o tempo todo. É aqui, legal, isso aqui funciona, então repete. Eu trabalhei com a Blitz, eu fiquei 3 anos trabalhando com a Blitz durante os 3, e sei muito bem do que eu estou falando, assim, né? Eu vivi esse fenômeno do pop sendo iniciado, a invenção da juventude no Brasil, que é um pouco a partir daquele período, da juventude como consumidora, né? Como grupos que consomem coisas, e vi que era assim, que a Blitz não resistiu 3 discos, sabe? Era sempre faz mais, enquanto está vendendo, está valendo. Depois que parar de vender, a gente põe o Ultraje a Rigor, a gente põe a Legião e mata a Blitz, sabe? O Chacal, essa questão a ditadura da unanimidade, hoje, se você falar, você é de direita. Porque há uma unanimidade, né? A nível tanto nacional como aqui no Estado. Então fica difícil você se colocar criticamente, porque senão você é expurgado do processo, né? Você é expurgado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ditadura da unanimidade. Politicamente correto. Ô Chacal, um minutinho. Eu queria comentar o seu comentário
Rita já está de pé para terminar a sessão. Diga porque... Não, é o seguinte, eu fico, não sei se a minha, como você detectou muito bem, se a minha escuta é perversa. O que é, Miró? Não falei nada. Oi, mas eu não sei o que você falou. Estou namorando Rita, Tá namorando, seja mais concreto. E concreto também. Não, eu acho o seguinte, eu fiquei sentindo no seu discurso uma certa nostalgia da contracultura. Você não é uma pessoa nostálgica. Você também não é uma pessoa eufórica, como outros que existem. Então eu diria que eu penso no Emicida, penso no Arnaldo Antunes, penso no Almir de Castro Barros, que lançou um livro pelas 7 letras, e são pessoas que não estão dentro desse asfixiadas, nem subordinadas ao politicamente correto ou a essa unanimidade mercadológica. Eu me permito pensar em mim mesmo. Então eu acho que o tempo da experimentação não acabou. Agora, experimentação não é só divertir uma plateia, não é só ser aplaudido por uma plateia, não é só causar riso ou choro. O experimentar é uma coisa, você citou muito bem o efeito rato. Eu acho que ele é tão genial porque ele cortou Miró e a mim do filme dele. Miró chegou a ser filmado e não aparece. Não, não fui filmado, foi filmado. Ele foi Fui filmado. Foi filmado. Eu não fui filmado, fui fumado. Foi fumado. E eu nem fumado fui. Até fumado. Eu queria talvez, parece que já está em tempo de concluirmos. Não, tem um ônibus aí para levar todo mundo para Buribeca. Sim, alguma pergunta mais? Chacal pergunta. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Me perguntou, depois do Almir. Eu não quero parecer saudosista e achar que o presente é uma coisa impossível de você viver de uma forma inteligente. Eu não quero que fique essa impressão, mas eu acho mais difícil. Eu acho que esse mundo do mercado, essa pressão do mercado que a gente vive hoje, ela impõe a gente. Eu tenho uma metáfora que pensa o seguinte: na época da ditadura, o governo militar era um espantalho, que ficava longe da gente, ficava fora da gente. Era aquele inimigo que a gente tinha que acertar. Então isso unia todas os pensamentos, tudo que era ruim naquele momento, a culpa era da ditadura. E a ditadura era aquela coisa de farda, boné, e que ficava longe da gente. Era um espantalho, como um espantalho, uma figura bufa, brutal, porém bufa. Era lerda, era meio estúpida, né? E burra. E a gente podia driblar à vontade. A gente fazia os livrinhos em mimeógrafo, a gente saía no carnaval, saía na rua, falava poesia, e brincava, e dava drible. E tinha essa possibilidade de criar alternativas, estimulava a nossa possibilidade de improviso. O que acontece? Quando a ditadura, enfim, tira o time de campo para não perder os dedos, né, cede os anéis e ao movimento das diretas já e tal, tarará. Mas dentro, ela deixou o ovo da serpente, que foi a coisa do mercado. Saíram os generais e entrou o mercado, entrou para valer. A indústria cultural e tal. E o que era aquele inimigo que existia fora da gente, que a gente via e culpava de todos e qualquer, você estava com o calo doendo, era culpa do general, sabe? Estava com um problema em casa, a culpa era do general. Tiraram essa referência para a gente, tiraram essa referência fora da gente. E o mercado entrou todo lindo e fagueiro e invisível. Então, o que era o espantalho? O espantalho, qual é a função dele? É para espantar as pragas, para não comer a lavoura e tal, coloca aquele espantalho ali. O mercado
eu entendo como um agrotóxico. Então, o espantalho dá lugar ao agrotóxico. E o que é o agrotóxico? Agrotóxico é uma coisa que você não vê, né? É uma coisa que é pulverizada lá, mas você não vê, e é uma coisa que você ingere. E você se envenena mesmo com aquele agrotóxico. Então o veneno, em vez de estar fora, ele passa a ser dentro. Esse eu acho que é o problema do mercado, porque ele cria uma série de... Isso já tinha sido exercitado durante a ditadura, a autocensura. Você já criava autocensura para driblar a censura propriamente dita, a censura federal, e que nessa cultura de mercado você não consegue driblar muito isso. Você tem essa censura que é do mercado, então você tem que fazer tudo by the book, né? Você tem que fazer tudo conforme os manuais, senão você suja na rodinha, digamos assim, sabe? Você suja no mercado, quer dizer, você perde seu emprego, perde as possibilidades de trabalho, de dinheiro, que hoje a gente só vive para isso, para trabalhar e ganhar dinheiro e consumir. Então, eu acho que é uma forma muito mais perversa, porque durante a ditadura, você ainda tinha o prazer de lutar contra uma coisa que você via e tinha esse prazer. E hoje em dia, como que você vai lutar contra o mercado? Parece uma coisa pior que Don Quixote lutando contra os moinhos, sabe? Como é que o que é o mercado? Deixar de comprar, de consumir coisas, fazer greve de fome? Como é que se faz isso? Então a arte, ela fica um pouco assim também, porque parece que os artistas começam a fazer tudo do formato que o mercado manda. Então as novas gerações, eu vejo banda de rock, essas coisas, elas, antes de viajar, de pegar a estrada, de conhecer o mundo, eles já têm um clipezinho ali, você tem o produtor, você tem o book, você tem o portfólio, o currículo, está todo dentro da linguagem do mercado para atuar, só que ela não tem a estrada, sabe? Não tem a vida, ela quer, na verdade o que ela quer é fazer parte do mercado, ela quer entrar, ganhar dinheiro com aquilo, ela não está pensando em viver, não está pensando em mudar nada, ela está satisfeita com aquilo. Então, é uma visão meio trágica, eu não queria ser tão trágico. Ele está escalado para perguntar. Tem uma pessoa aqui, eu queria só saber se tem você... Eu queria fazer uma observação seguinte. Ele está aqui na frente. Por favor. É rapidinho. Eu queria observar o seguinte, que essa questão da repetição que vocês estão abordando aqui no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo, né? E também não é só na poesia, porque você vê o mau momento do cinema, por exemplo, você tinha do cinema de há 30 anos e o que tem agora. Hoje em dia o destaque do cinema é o cinema argentino. Infelizmente, para entrar olha lá. no mercado de jovem, você tem que falar de mulher do modelo, da fala da rachada, isso tudo. Não é mais como antigamente. A cultura está em nota parte. Eu fico com medo de pensar isso, me dá um certo susto de pensar que há 30 anos atrás se fazia arte que hoje não se faz mais. Mas é só comparar. Mas é também com os olhos, o que eu quero dizer um pouco isso, com os olhos de 30 anos atrás, com os olhos de uma outra cultura. Eu não sei se essa turma mais nova, que está vindo agora, que já tem outros olhos, elas não estão nem aí. O pessoal que está vindo da periferia, que vem babando sangue, eles não pedem mais licença para entrar. Eu fico vendo isso com o Sérgio Vaz da Cooperifa, eles não querem saber se o que eles estão escrevendo vai agradar a academia, ou se está de acordo com o cânone, ou se dialoga com a tradição. Eles estão vindo. E eles têm a cultura deles, estão muito felizes que agora eles estão chegando em algum lugar, eles podem fazer suas coisas, podem falar seus poemas e tudo mais. Então, eu acho que também há um contraponto. O contraponto Olha, então pode ser positivo. Escapamos da nostalgia.
Porque eu acho que a visão do politicamente correto, do mercado dominador, pode ser uma coisa que, uma visão do macro poder. Eu acho que é importante, na coisa da redemocratização, pensar nos micropoderes. Então, você tem a sua pergunta ainda, não tem? Mas pode completar. Não, eu sou está postado no efeito eu vou começar a pedir licença à Estrada Longa, ao nosso irmão Edson Luna, sim, ao poeta França e ao Índio Boró. Estou pedindo licença essas três maravilhosas vidas que não morre nunca. A estrada é longa. Eu olhei há uns 15, 10 dias aí, o cara mostrou um livro com 300 mil pessoas doando R$100. O grande livro. Porra, isso para um poeta era uma maravilha. Mas isso é um livro dos evangélicos, cara. O cara doa R$100, 300 mil pessoas doando R$100 para uma religião evangélica. Isso é foda. Isso é um problema do politicamente correto, do capitalismo triunfante ou do capitalismo tardio. Isso é um problema do fundamentalismo, que é muito arcaico e onipresente. Eu gostaria de pedir, em nome do bom senso, para terminarmos a nossa sessão, quem acha que o cinema hoje está péssimo, vá assistir o filme do Almodóvar, que eu vi ontem, que faz pensar muito. Ou então o filme do baiano Paula Ribeiro, que está no cinema São Luís. Então, o homenageado aqui é Chacal. Eu vim aqui para homenagear Chacal. Então, um poema curto, sintético, contemporâneo, pop-creto. Prezado cidadão, colabore com a lei, colabore com a light, mantenha luz própria. Eu também quero homenagear o Chacal. Vai, Miró. Vai, Miró. Bom, isso que eu quero. Vou mandar um... Estava em dúvida se falava em poema ou não. Então, desculpa, Chacal, pode falar. Pode falar. Perdão. É um poema que eu gosto muito, que é um pouquinho longo, mas eu gosto. Ele diz assim: cidade, parada estranha, aglomerações, linhas cruzadas, engarrafamentos. Estranha cidade parada, cristalização de caos, tédio, estupor, escornada no espaço. Veias abertas pedindo mais, sempre mais. Cidade paradinha sinistra, Babel bélica, bando de gente a ir a algum lugar nenhum. Infinito véu de pulsações, gases, desejos, dejetos, gestos, palavras e balas, perdidas. Cidade, sinistríssima parada, tudo é recriado e se esfumaça, seu Citroën, seu rock and roll. Luzes da ribalta refletem na sarjeta, what's going on? As prensas não podem parar. Notícia, revista já vista, já velha, reprocessando matéria, clonando ideias, novela. Cidade paradinha de maluco, choque elétrico todo dia, há dias, meses, anos, desintegrar Bang Big numa implosão final, impotentes para formatar bilhões de bytes, trilhões de raios catódicos em expressão inteligível. Cidade, parada estranha, excesso, exagero, coisa, fumaça, corpo crivado de bits, corpo crivado de bits, corpo crivado de bits. Muito obrigado.